Olá, mulheres, aqui Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos então nos áudios finais do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da editora CPAD, da Joana Weaver. E hoje nós estamos no áudio 32, O Presente do Shabá. Conta-se a história de uma tribo imigrante da África do Sul que partia para longas jornadas. Caminhavam pelas estradas dia após dia, mas tão de repente paravam de andar e acampavam por alguns dias. Quando perguntados sobre a causa das paradas, explicaram que precisavam de um tempo de repouso a fim de que suas almas não ficassem para trás. Não é uma grande ideia permitir que sua alma não fique para trás? Quando li essa pequena história, ela ressoou dentro de mim, porque correr tão rápido a ponto de deixar tudo para trás? Não apenas Deus, não apenas as pessoas, posso perder a minha própria alma também. Creio que, por essa razão, Deus nos instruiu para que observássemos um período regular de descanso prolongado durante nossas vidas ocupadas. Foi por isso que nos deu o Shabá, ou o dia do descanso. Em hebraico, a palavra Shabat significa literalmente cessação do trabalho. Refere-se especificamente a um dia da semana separado para o descanso e a adoração. Os judeus observavam o Shabat desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Nós cristãos separamos o domingo, o dia da ressurreição de Jesus, como o nosso Shabat. Mas o dia escolhido não é tão importante quanto o propósito eleito, trazer equilíbrio e perspectiva semanalmente para as nossas vidas exaustas de trabalho. Diz o profeta Isaías: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 13 e 14. Infelizmente, nossa cultura sem pausas tem suprido o Shabat e isso se representa como um grande problema de equilíbrio na vida de muitos cristãos. Em primeiro lugar, quase sempre achamos difícil resistir à mentalidade do trabalho como costume que isso se tornou numa norma. Mesmo se separamos a manhã e a noite de domingo para a igreja, é difícil resistir à sedução do shopping center à tarde. Achamos que podemos ter encontros de negócios ou outras responsabilidades agendadas no domingo. De modo crescente, é difícil resistir à tentação de usar o Shabat como um período para colocarmos as coisas em dia, em vez de um período de adoração e descanso. Em segundo lugar, e em parte como resultado, muitas pessoas se encontram em uma posição de ter que trabalhar no dia do Senhor. Elas têm medo de insistir para conseguirem o domingo livre, com receio de perder o emprego ou simplesmente ficarem para trás. Conquanto os empregadores não possam negar um tempo livre para que os empregados pratiquem a sua fé, legalmente falando, a não ser em circunstâncias extremas. É evidente que a pressão existe, mas apesar de todas as agitações reais e imaginárias, acredito realmente que se quiséssemos equilibrar nossas vidas, devemos dispor nossos corações para a obediência do quarto mandamento, Êxodo 28. O que isso significa especificamente para você e sua família? Estará entre você e Deus? Creio que guardar o Shabat, conforme ordenado por Deus, envolve 3 coisas. Primeiramente, o Shabat deve ser diferente, separado. Ele deve diferenciar-se visivelmente de outros 6 dias. Não deve ser um dia em que cuidamos das tarefas não realizadas no sábado ou que terminamos o trabalho trazido para casa na sexta-feira. Em segundo lugar, o Shabat deve ser um dia de devoção. Significa que ele deve ser passado da sala de estar. As tarefas da cozinha podem esperar. É o momento de concentrarmos os nossos corações e mentes somente em Deus. E, finalmente, o Shabat deve ser, em parte, o dia da família, um tempo dedicado não apenas a nossas famílias biológicas, mas também à família de fé, reunida para a adoração conjunta e a comunhão. O autor sagrado nos diz em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes, admoestamos uns aos outros e tanto mais quanto vedes se vai aproximando aquele dia.
Como essas prioridades se traduzem na prática, aqui vão algumas orientações que Elizabeth e sua família estabeleceram. Nossa família frequenta os cultos do domingo, e não importa quão cansados ou esgotados estejamos, exceto se estivermos doentes. Não vamos à lavanderia, não limpamos a casa, não fazemos compras, nem refeições trabalhosas. Caminhamos, lemos a Bíblia, realizamos visitas, tiramos uma soneca ou fazemos algo no jardim. Esse tipo de guarda do Shabat requer uma certa dose de disciplina. As tarefas domésticas e a lição de casa devem ser feitas antecipadamente. Os membros da família podem ficar impacientes com a quietude, mas aqueles que têm a guarda do Shabat como prioridade testificam que o poder equilibrante do descanso sabático realmente vale o sacrifício. Afinal, como diz Elizabeth, Deus nos deu o Shabat porque nos ama. E se por alguma razão você não consegue separar o domingo como seu Shabá, posso encorajá-la a ser criativa e escolher outro momento da semana? Algumas igrejas têm cultos no meio da semana ou nos lares, enquanto noutras há cultos de louvor nas noites de sexta e sábado. Embora eu acredite que o dia do Senhor deva ser verdadeiramente o dia do Senhor, creio também que se formos sinceras ao buscar a sua face, Deus nos ajudará a reservar o descanso e a adoração para o Shabat do qual precisamos tão desesperadamente. Gostaria de acrescentar mais um conselho sobre o assunto, um que se aplica especificamente àqueles que trabalham aos domingos. Para o Senhor, seja ensinando na escola dominical, tocando no louvor ou cuidando das crianças no berçário. Embora esse trabalho não impeça de nos reunirmos ao corpo de Cristo, ele ainda é um trabalho e precisamos encontrar um momento reservado para o Shabat, um momento em que nós igualmente possamos abrir os braços e fruir as vantagens do descanso sabático, da devoção e da comunhão. O presente divino da hospitalidade. A guarda do Shabat não é o único princípio equilibrante ordenado por Deus que parece estar esquecido em nossos dias. Um outro que pende para o lado do trabalho na gangorra é a prática da hospitalidade. Não estou falando apenas sobre as festas com jantares, falo sobre a prática de abrir os braços e receber bem os outros em nossas vidas. Raquel, autora de um livro, diz: as mulheres cristãs não têm escolha sobre serem ou não hospitaleiras. É um mandamento bíblico. As escrituras dizem que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, mas em vez disso somos chamadas para sermos doadoras. Por muitas vezes na Bíblia, somos encorajadas a demonstrar a hospitalidade, estendendo a mão e nos doando aos outros, recebendo-os bem em nossa vida. Tendo o exemplo de Abraão, que hospedou 3 visitas santas sem saber que eram. Jesus nos exortou a acolher aqueles que não podem nos recompensar. Lucas 14:12. Paulo registra a hospitalidade como um requisito para se trabalhar na igreja. 1 Timóteo 3:2. E nos estimula a seguir a hospitalidade em Romanos 12:13. Pedro acrescenta a recomendação de fazê-lo sem murmurações, em 1 Pedro 4:9. Aí, essa última acertou bem em mim, mas é o versículo de Romanos 12 que me conforta, pois a hospitalidade definitivamente não é a área para a qual me sinta vocacionada ou habilitada. A exortação de Paulo para praticar a hospitalidade me dá a esperança de que um dia eu possa me aperfeiçoar. Pelo menos devo me esforçar. Pratique, Joana, pratique. Geneticamente, eu deveria ser predisposta para a hospitalidade. Meu pai costumava trazer pessoas estranhas para casa. Ao invés de se opor, minha mãe sempre os recebia muito bem, com seu coração amoroso e algo para comerem. De fato, por um bom tempo, nos referíamos à casa dos meus pais de modo zombeteiro como lar para garotos e garotas rebeldes. Eles faziam a hospitalidade parecer fácil, mas ela não o é. Pelo menos nem sempre. É algo com que luto, em parte porque não sou uma dona de casa muito talentosa, mas principalmente porque sou muito ocupada. É um desafio abrir um espaço em minha vida para trazer pessoas para casa. Ai, como é fácil sermos apanhados por nossas vidas ocupadas, de modo a esquecermos a razão pela qual Jesus veio e o propósito para o qual fomos chamados. Quando morávamos nas dependências da igreja, visitantes inesperados apareciam diversas vezes por semana, vindos da estrada de ferro vizinha, procurando alimento ou abrigo. Eu estava ocupada, eles estavam sujos e até com mau cheiro. Tenho vergonha de admitir, mas houve momentos em que eu dizia para mim mesma: vão embora, estamos tentando administrar uma igreja aqui. Mas então, invariavelmente, eles diziam algo como: os caras do posto de gasolina me disseram para vir aqui, disseram que essa igreja ajuda qualquer pessoa.
Ai e novamente ai. Como cristãos, fomos chamados para a hospitalidade, a verdadeira hospitalidade. Nossas vidas deveriam ser um refúgio para os feridos e não um clube de campo para as pessoas satisfeitas. Tiago pergunta: que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Tiago 2,14. E se o irmão ou irmã estiverem nus e sem o mantimento cotidiano, pondera o irmão de Jesus. E se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago repete a pergunta e então conclui: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A hospitalidade não é uma opção para aquele que deseja dizer sim a Cristo. Ela faz parte do chamado que recebemos dele, embora possa ser difícil colocar em prática nas nossas vidas ocupadas, inclinando-se para as fraquezas. Em meu conflito com a hospitalidade, descobri outra lição sobre o equilíbrio que deve ser compreendida. Para termos uma vida equilibrada, como Deus quer para nós, precisamos colocar um peso do lado em que nos sentimos mais fracas. Minha irmã e eu nunca sairíamos do lugar da gangorra se eu não fizesse um esforço para nos movimentar. A minha força teria de ser maior do que a sua fraqueza. Eu tinha que me movimentar na direção dela para atingir o equilíbrio. Isso também vale para equilibrar nossas vidas. Há momentos em que devemos concentrar nossos esforços e nos inclinarmos em direção à fraqueza para colocarmos mais peso na área da intimidade ou do trabalho, o que não é fácil. Foi o que Marta fez. Deixou o conforto da sua cozinha e desviou o peso da sua atenção para a sala de estar. Marta fez o mesmo quando deixou seu lugar aos pés. Maria fez o mesmo quando deixou seu lugar aos pés do Mestre e se inclinou para o trabalho de ungir o seu Senhor. Eu, da mesma forma, estou tentando aprender essa lição de medidas corretivas, melhorando os pontos fracos da minha vida. Mas não preciso fazê-lo sozinha. Sempre que ouvir a voz doce e corretiva do Espírito Santo, apontando minhas incongruências, sei que Ele está pronto e disposto a me ajudar a mudar. Se a hospitalidade é a minha fraqueza, Ele me ajudará a correr em direção a este tipo de trabalho. Quando preciso de mais peso do lado do descanso semanal, Ele é fiel para me ajudar a inclinar para esta direção, fazendo-me deitar em verdes pastos. Enquanto eu mantiver os meus olhos no Senhor, amarei a Deus e terei compaixão pelas pessoas, e o tipo de equilíbrio que Deus deseja para mim durante todo o tempo, abaixo da superfície da água. Então, como equilibramos trabalho e adoração? Todas as coisas sobre as quais falamos, manter a prática do sim, encontrar o ritmo, inclinar-se para as fraquezas, podem nos ajudar a manter uma vida equilibrada. O assunto sempre retorna à realidade fundamental que transformou as vidas de Maria e Marta e de Betânia. É para a mesma realidade que retornamos sempre neste livro. O segredo do equilíbrio entre trabalho e adoração, devoção e serviço, amar a Deus e amar os outros, é manter a nossa ligação com Jesus Cristo. Nosso relacionamento com Ele é o sustentáculo, a âncora, o ponto firme que torna possível o equilíbrio em primeiro lugar. E quanto mais profundo for o relacionamento, mais estável e equilibrado ele será. Tudo começa na superfície da água, e é assim que Jane Miles se expressa. Pude apreciar não apenas o ensino dessa mulher incrível, mas também o modo como conduz a sua vida. Ela faz mais em 24 horas do que eu em 2 semanas, mas em meio à sua vida agitada, ela assumiu um compromisso importante como o equilíbrio. Não é fácil. Além de ser esposa de um pastor, Joane lidera um grupo de 900 jovens e dirige a escola da igreja com 1.300 crianças, para não mencionar as diversas palestras que tem ministrado. Como ela mantém um equilíbrio? Eu lhe fiz essa pergunta há não muito tempo e ela disse: é necessário um compromisso rigoroso de fazer as coisas mais importantes primeiro. Tenho que pedir constantemente ao Senhor para que realize o Salmo 139 em mim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Depois Jane contou-me uma história que se tornou uma alavanca espiritual em sua vida. Deus é fiel para trazê-la à memória quando sua vida começa a sair dos eixos e fica fora de controle. No outono de 1992, um homem chamado Michael iniciou uma cruzada solitária pelo norte do Atlântico e, artista experiente, ele já havia feito a viagem várias vezes antes. Seu veleiro novinho em folha, o Coyote, era tão avançado em tecnologia como poucos no mundo. Ele partiu sozinho, deixando sua equipe de apoio monitorasse a viagem por satélite e rádio. Tudo ia bem, mesmo quando uma tempestade interrompeu as comunicações. Ninguém se preocupou muito, afinal esse homem era um dos melhores velejadores e navegantes que se podia encontrar.
Seu barco estava provido com os melhores aparelhos e equipamentos de emergência. Ele recuperaria o contato por rádio quando tudo se acalmasse. Mas Michael não foi ouvido novamente. Depois de numerosas tentativas de localizá-lo pelo rádio, a guarda costeira enviou helicópteros para procurá-lo. Eles acharam o Coyote flutuando de cabeça para baixo. Seu capitão e único passageiro nunca foi encontrado. Por quê? O que poderia ter acontecido foi o que perguntaram aos peritos. Todo mundo sabe que veleiros são difíceis de virar, suas quilhas profundas e lemes pesados os endireitam sozinhos. No entanto, quando a embarcação foi examinada, a causa da tragédia ficou clara. Apesar de seus avanços tecnológicos e de sua beleza, o Coyote não tinha peso suficiente abaixo da superfície da água. Não havia lastro pesado bastante para sustentar a engenhoca monumental de cima. Então ele virou bruscamente quando perdeu a capacidade de se equilibrar na água. Jane concluiu: nossas vidas vão sossobrar da mesma forma se o que estiver por baixo da superfície da água espiritual não for mais pesado do que estiver por cima. Uau! Não importa quão boa seja a nossa aparência na superfície, não importa quão equilibradas possamos parecer, é o que está por baixo que realmente conta. Se quisermos ter uma vida equilibrada, devemos nos concentrar nos sustentáculos da vida de Jesus, como ele agiu. Estava em comunhão constante com o Pai. Devemos fazer o mesmo se esperamos navegar com sucesso pela vida. E nós podemos porque a cruz comprou o mesmo privilégio desfrutado por Cristo, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando passamos um tempo na sala de estar, andando e conversando com Ele, preenchemos o casco de nossos navios com a riqueza de Deus. E dessa abundância virão a firmeza em meio à tempestade e um excedente que poderemos partilhar com os outros. Estaremos amando a Deus e ao nosso próximo, passando um tempo na oração do Pai Nosso e agindo como um bom samaritano, guardando o Shabat, praticando a hospitalidade. Estaremos vivendo no ritmo, mas com uma âncora sólida e profunda. O trabalho se tornará honroso, a adoração será um prazer. Estaremos fazendo como Chuck e com alegria. Meninas, nós encerramos o capítulo 11. Nós vamos agora, no próximo áudio 33, ir para o capítulo 12. E nós temos aí, então, mais 2 áudios e nós encerramos esse maravilhoso livro que tem acrescentado muito à minha vida, eu creio que na vida de todas vocês. E Deus abençoe a cada uma.